Olá, você que acompanha os trabalhos da TV Câmara e também da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Estamos no recesso de 2023, não temos as sessões ordinárias da Câmara de Santa Gertrudes, por isso os vereadores vêm até o plenário para nós fazermos aquele bate-papo, aquele tradicional balanço do trabalho feito do ano passado para este ano. Ao meu lado hoje, Alain Bastelli. Alain, muito obrigado por ter vindo. Olá, Gabriel. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, poder explicar para a nossa população as demandas do nosso mandato, que o nosso mandato vem realizando. Alain, já faz um ano que a gente se encontrou a última vez, no recesso anterior, né, julho de 2022. Muita coisa mudou de lá para cá. Nós tivemos ano eleitoral, temos um novo presidente, temos um novo governo. Gostaria que você falasse um pouco dessa visão geral do Brasil, como você vê o Brasil antes de nós passarmos para o município propriamente dito. Como você vê essa mudança? Acho que todo ano eleitoral acaba afetando um pouco o trabalho do vereador, o trabalho do deputado, o trabalho do governador, enfim, que o governador troca junto, o deputado troca junto. Como você vê esse Brasil, essa virada? Nós viemos de um ano muito difícil, preços muito altos. Os motivos acho que não cabe a nós, pode ser pelo governo, pode ser pela situação da pandemia. Como você vê o Brasil hoje nessa virada de novo governo? Sim, verdade, Gabriel. Já faz um ano, olha como passa e muita coisa, como você falou, aconteceu nesse um ano. Tivemos uma eleição polarizada, infelizmente. A divisão, o Brasil se encontra, acho que deu uma diminuída, mas ainda se encontra dividido. Temos um lado, temos o outro lado, mas percebemos que aos poucos vai se engrenando, vai se melhorando. Nós queremos, lógico, um Brasil melhor para todos. Temos nossas divergências políticas, nossas diferenças políticas, mas o propósito é um só. Com essa questão da pandemia, a guerra na Ucrânia, tudo isso afetou mesmo a economia, afetou a desvalorização do real, da inflação. E agora nós percebemos que volta-se a caminhar. No governo do estado, por exemplo, nós tivemos um partido que ficou 30 anos no poder do governo do estado, agora que trocou, agora que está se conhecendo novas realidades. No governo federal, é um governo que nós já tivemos e voltou ao poder pela escolha da população, então aos poucos vão se encaixando. Eu acho que essa briga entre um lado e outro lado não faz bem para a sociedade, não faz bem para o Brasil. Nós temos que lutar por coisas justas, fora das ideologias políticas. Você falou uma coisa interessante, que é a polarização que a gente tem convivido há tanto tempo. Na sua opinião pessoal, é muito ruim para o Brasil, ou é porque aconteceu na esfera federal, né? Mas eu acredito que em qualquer instância da política, é muito ruim quando não se há pelo menos uma terceira via em condições de fazer frente para as outras duas, para que as pessoas tenham uma terceira opção forte, de repente, para o voto. Você acha que isso atrapalha muito? Atrapalha sim. E na eleição de 2022 isso ficou visivelmente, porque todo mundo achava no começo, uma terceira via, mas infelizmente esse nome da terceira via não veio. Ficamos esperando várias alternativas, não veio nenhum. E aí acabou tendo essa polarização. E eu acredito que atrapalha sim, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Nossa cidade antigamente era conhecida por ter dois lados. Sim. Hoje já não, hoje já está bem diverso. Mas atrapalha, porque aí aquela briga toda, o presidente Lula, sabemos a margem tão pouca que ele acabou sendo eleito. Sim. Então essa questão atrapalha sim. Passando para o nosso município, para uma coisa mais regional. Ano que vem, provavelmente conversaremos só ano que vem, normalmente, se conversarmos, porque é ano eleitoral e tudo muda no ano eleitoral. Queria que você fizesse uma projeção de como você acha que será o trabalho. Você é a primeira vez que é vereador, você nunca teve uma tentativa de reeleição, ou mesmo que não se candidate a uma reeleição, você nunca viveu um ano de mandato tendo uma eleição pela frente, você tem restrições. Como que você projeta o ano que vem? Você acha que será uma dificuldade maior do que o normal, ou o trabalho consegue seguir normalmente? Então, esses dias eu estava refletindo justamente sobre isso. Quando eu fui eleito em 2020, eu já tinha participado de uma campanha, mas assim, eu não tinha mandato, fiz a minha campanha
com tudo que eu podia, tudo que eu permitia. Em 2020 fui eleito, mas não estando em mandato. Agora, estando em mandato, a realidade é diferente. Nós sabemos as limitações, melhor do que nós podemos, o que nós não podemos, e justamente está se alterando novamente a regra eleitoral. A gente ainda está nesse impasse de como vai ficar a contagem, de como não vai ficar. Então, estando no mandato, a visão é totalmente diferente. Eu sei que em abril eu tenho que... Por exemplo, eu presido alguns conselhos municipais. Em abril, eu tenho que deixar a presidência desses conselhos. Assim, tenho que me descompatibilizar de outros cargos fora daqui da vereança. Então, nós já vamos nos projetando praticamente um ano antes das eleições, conhecendo essas novas regras que serão aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais. E é um estudo que o vereador tem que fazer também para não cometer algum, porque nós sabemos que as leis, inclusive, mudam de um ano para o outro, né? É muito complicado. Sim, nós temos que estar sempre acompanhando. A legislação esse ano fala uma coisa, no que vem fala outra, chega na hora muda totalmente diferente. Então nós temos que ter esse acompanhamento com a legislação vigente para poder não cometer erros, não sofrer alguma punição do Tribunal Superior Eleitoral, alguma outra questão. Alan, falando um pouco do seu trabalho nesse último ano, nós vamos falar de partes específicas que eu gostaria de falar com você, mas num apanhado geral. O vereador Alan, de 21 para 22, de 22 para 23, num apanhado geral do trabalho, muita coisa mudou no modo de trabalhar, na visão de como o vereador tem que trabalhar, ou de enxergar as entradas que o vereador tem para conseguir resolver um problema ou outro? Foi uma mudança grande? Mudou bastante sim, Gabriel. Tinha aquela questão da pandemia, que nós tínhamos todas as limitações, que não podia várias coisas. E o trabalho foi difícil um pouco no começo com essa questão pandêmica. E aí, passando a pandemia, tudo se melhorando, a gente vai podendo entender, vai entendendo, vai crescendo, vai vendo, nisso eu não posso errar, nisso eu posso acertar, nisso eu posso continuar. Então, eu vejo que o Alan de 2023, o vereador Alan de 2023 é um vereador diferente do Alan de 2022 e um vereador diferente do Alan de 2021 que entrou aqui sem saber muita coisa. E falando do seu trabalho, você é conhecido pelo vereador que fala e trabalha muito em relação à educação e em relação à inclusão das pessoas. E eu fui testemunha disso nas nossas sessões, nós estamos sempre ao vivo aqui às segundas-feiras e eu vejo você falando muito sobre esses temas. Primeiro, em relação à inclusão, como tem sido o seu trabalho em cima desse tema que é tão importante em qualquer município do país? Quais têm sido as ações que você tem feito aqui? São temas que estão totalmente relacionados e engajados e foram bandeiras que eu assumi desde o começo do mandato e venho sempre aprimorando cada vez mais. A educação, a inclusão estão relacionadas a juntos outros temas, como a educação racial, como juventude. Um tema está entrelaçado ao outro, mas especificamente sobre a inclusão, nós tivemos vários avanços em nosso município, do qual eu pude estar presente, do qual eu pude estar acompanhando. Tivemos a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi uma indicação minha com outros vereadores. Aí fui escolhido para representar o Legislativo nesse conselho. Dentro do conselho fui eleito como presidente do conselho por um biênio. E aí nós tivemos várias ações que foram sendo conquistadas. A questão do Abril Azul em relação ao autismo. Agora, novas causas estão sendo beneficiadas no autismo no nosso município, projetos, inclusive, do prefeito mesmo em relação a isso. Estive, no começo do ano, conversando com o Alex de Madureira, nosso deputado estadual, lá na Assembleia Legislativa, onde levei uma solicitação de emenda parlamentar para que ele pudesse disponibilizar, assim que possível, ao nosso município, um ônibus acessível para as pessoas com deficiência. Temos apenas um no nosso município, mas a demanda é muito grande. Então essas são as bandeiras que nós estamos lutando ao longo do mandato. Você falou da pessoa com deficiência, enfim, entre tantas outras vertentes em que é necessária a inclusão. Você que estuda muito isso, que vê muito isso, que vai para as outras cidades, participa. Santa Gertrudes ainda deixa muito a desejar na questão da inclusão, seja de qual setor for, há muito por se fazer. Como é a sua visão em cima disso?
Nós estávamos há um tempo nessa questão muito parado, mas nós vamos melhorando, estamos melhorando. Uma coisa que é realmente difícil no nosso município, por causa da estrutura totalmente da nossa formação, é a questão de calçadas acessíveis. Nós sabemos que isso é um problema, principalmente nos bairros que há aquele morrinho, a gente brinca entre uma calçada e outra. Na região central já não, que ela é um pouco mais plana, mas aí os bairros, essa questão dificulta muito. Mas o município vem avançando muito na questão da inclusão, coisa que outros municípios não têm. Nós já temos no nosso município uma academia ao ar livre para pessoas com deficiência e várias outras coisas que Santa Gertrudes foi fazendo para melhorar a inclusão dessas pessoas com deficiência. Em relação à educação, que é talvez o seu segundo ou um dos pilares ali disputando em primeiro lugar na sua atenção no seu trabalho, como tem sido o seu engajamento em relação à educação? Quais os trabalhos, os projetos principais que você tem feito? A educação, ela é o norte para toda pessoa precisa da educação, precisa. E com isso, desde o começo, nós estamos visitando as escolas, conversando com os diretores, com os professores, vendo as realidades que as escolas precisam e estando próximo da educação mesmo, próximo das escolas. Também sempre em contato com a Secretaria de Educação, vendo as demandas, o que nós podemos levar, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos aprimorar. Nesse sentido, estive doando alguns livros para a Secretaria de Educação, livros de histórias infantis, livros em braille, para que a Secretaria de Educação possa efetivar melhor o seu trabalho. Também eu estive a convite de uma escola, conversando com os alunos da escola dentro da sala de aula, explicando a importância do vereador, o que o vereador faz, e com isso, nesse sentido, foi um pouco antes da visita que as escolas realizaram aqui à Câmara Municipal, conhecendo o trabalho de cada vereador, de cada funcionário, de cada serviço que a Câmara faz. Então, é tudo um complemento do outro. Essa visita que eu fiz na escola, depois as crianças visitando aqui a Câmara Municipal, conhecendo o nosso trabalho. Em relação à igualdade racial, que também é um tema muito importante, que você também sempre levanta essa bandeira, inclusive trocando as figurinhas, como se diz, com vereadores da região para se ajudarem mutuamente nessa questão que também é muito importante e que ainda bem está com uma pauta, está sempre em pauta no Brasil, você vê no esporte, enfim. Quais os projetos, as ações que você tem feito em parceria também com a região em cima disso? Sim, nós vivemos atualmente, acompanhamos várias demandas, várias causas de racismo, principalmente aos negros. E a nossa região, dentro do Parlamento Metropolitano, da nossa região de Piracicaba, há o Fórum de Lideranças Negras. Esse fórum é composto por vereadores, por vários membros negros atuantes de toda a região. Eu estive participando de várias reuniões desse fórum, de vários eventos, de vários movimentos que o fórum realizou, para nós podermos entender melhor essa questão racial que o Brasil sofre e vive a cada dia. É uma questão estrutural que já vem desde 1500, essa questão, mas nós temos que combater ela todos os dias. E nesse sentido, nessa união entre as cidades, nós estamos buscando projetos sobre o SOS Racismo. Sabemos que existe já essa questão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nós queremos trazer para os nossos municípios. Porque, às vezes, que nem aconteceu o caso do jogador Vinícius Júnior, de repercussão internacional, mas às vezes o nosso vizinho, ou até mesmo na nossa família, há questões raciais. E nós não conseguimos perceber, não conseguimos entender essa questão. Há também uma lei que já faz 10 anos que ela existe, que é a Lei de Educação Étnico-Racial. Só que as cidades, muitas não estavam aplicando essa lei. Por quê? Por entender que ia falar sobre religião africana. Não. Estava falando sobre a questão racial, sobre os negros que contribuíram para o crescimento do nosso país e contribuem até hoje. Então, nesse sentido, vai se aprimorando, vai se melhorando essa questão do antirracista para uma educação antirracista. Nós precisamos lutar diariamente para o antirracismo, porque não basta a gente
não falar, eu sou antirracista, mas em algumas atitudes a gente deixar isso a desejar. Isso nós não podemos acontecer nesse sentido. E justamente falando sobre matrizes africanas, religiões de matrizes africanas, nós temos o racismo, o preconceito racial, mas há muito preconceito religioso também. Sim. As pessoas não conhecem muitas religiões de matrizes africanas. Eu tenho minha fé cristã católica, mas é preciso respeitar essas religiões e essas importâncias. E nesse sentido, eu fui autor da lei do Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, porque nós temos que combater essa intolerância religiosa, respeitar todas as religiões, principalmente essas de matrizes africanas, que têm toda a sua história. Alan, mudando um pouco de tema, mas ainda muito importante, em qualquer município, em Santa Gertrudes não é diferente, a questão da juventude, do jovem do município. Nós sabemos que se nada for feito pelo jovem, não houver projetos, não houver esporte, nós sabemos que a chance de muita coisa dar errada no município é grande. Nós precisamos ocupar os jovens, nós precisamos de projeto, você precisa encaminhar esse jovem para o trabalho, enfim, para seguir um caminho certo, um caminho do bem, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Eu sei que você tem uma atenção especial para isso. Como você vê a situação do jovem de Santa Gertrudes hoje e o que você acha necessário ser feito no município? O jovem, ele precisa ser ouvido, ele precisa estar atento, porque o jovem, a criança, lógico, é o futuro do país, é o futuro da humanidade, é o futuro da política. Hoje, Santa Gertrudes melhorou bastante essa questão da juventude, a gente percebe isso, com várias práticas que foram sendo feitas para melhorar mesmo essa questão, a pista de skate e outras coisas, no esporte, na educação, na cultura, com as oficinas de cultura que valoriza o jovem, que engaja o jovem, a questão da guarda-mirim e tudo mais, para o primeiro emprego do jovem. E nesse sentido também, não fugindo, Gabriel, a região ela vem buscando aprimorar a questão da juventude. Nós temos o Parlamento Jovem, de vereadores jovens, a gente brinca, que somos uma média de 30 vereadores até os 30 anos de idade, cada um com a sua visão diferente, mas todos com o mesmo objetivo, que é fazer com que o jovem se engaje na política, se interesse pela política. Porque a política, nós vivemos ela todos os dias. E a juventude precisa estar engajada. A juventude precisa mostrar o seu rosto, mostrar a sua força, mostrar que ela é capaz. Que o jovem, muitas vezes a gente fala, vai dar chance para o jovem. Mas para quê? Não, precisa dar chance para o jovem. Porque senão se acaba, se esquece daquilo. E aí, ensinando o jovem, preparando o jovem, há uma continuidade em todo o trabalho a ser realizado. A questão da política em relação ao jovem, você acha que tudo que aconteceu na política nos últimos anos, talvez até a própria polarização, fez com que a política caísse um pouco... como eu posso dizer, não caiu nas graças dos jovens, ou cai cada vez menos, os jovens não têm aquela atenção tanto para querer trabalhar nesse meio, ou para entender o que acontece na política, para poder cobrar o seu vereador, cobrar o seu presidente, cobrar o seu governador. Você acha que o cenário político dos últimos anos contribuiu para essa perda de interesse? Contribuiu para essa perda de interesse, sim, mas ao mesmo tempo houve algumas mudanças. Por exemplo, na eleição de 2022, foram quase 2 milhões de jovens no Brasil todo entre 16 e 17 anos que não são obrigados a votar e tiraram seu título eleitoral e votaram. Então, há uma grande parcela, sim, que fala, isso não me interessa, eu não quero saber disso. Mas há uma outra parcela nesse sentido que fala, não, nós podemos mudar, nós vamos melhorar. Outros projetos legais que você já citou em várias ocasiões, como o Abril Azul, o Agosto Lilás, que fazem parte do Colorir dos Meses. Gostaria que você explicasse o que é exatamente o Colorir dos Meses, para quem não conhece. Sim, essa questão dos Colorir dos Meses, Gabriel, são questões de políticas públicas e da importância
que os meses, da valorização dos meses. Além do Abril Azul, que é para a conscientização do autismo, o Agosto Lilás, que é pelo fim da violência doméstica, nós temos também no nosso município, através de lei de minha autoria, o Janeiro Branco, em conscientização à saúde mental, que principalmente com esse tempo pós-pandêmico, a saúde mental das pessoas deu uma enfraquecida, precisa se valorizar. E mais recente, o Maio Laranja, que é pelo fim do abuso sexual de crianças e adolescentes. E então, essa questão dos colorir os meses, tendo o mês numa cor, você fala, não, essa é a importância, essa política pública é importante, essa valorização é importante, esse reconhecimento. Temos a nível nacional outros meses coloridos, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para questões dos cânceres, mas essas questões são importantes. Colorir os meses, estar um mês esse mês é azul, Abril Azul, é Agosto Lilás, Janeiro Branco, Maio Laranja, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então se conscientiza mais, Setembro Amarelo. Então se vai se conscientizando mais, vai se melhorando essa questão de políticas públicas. Por exemplo, no mês de agosto, nós fizemos uma movimentação na cidade sobre a importância do Agosto Lilás, sobre a importância das pessoas denunciarem as violências domésticas que sofrem. Então, estivemos nas ruas conscientizando, explicando a importância de se sair às ruas, de não ter medo, de ficar escondido. Eu sofro violência e o que eu faço? Se você sofre violência, denuncie, isso é um crime. Então, tivemos essa movimentação, essa ação. Alain, vamos já caminhando para o final. Gostaria de abrir o espaço para uma última palavra sua. Gabriel, apenas agradecer mais uma vez o convite e falar para a nossa população que nós estamos, nosso mandato está à disposição de todos, seja aqui na Câmara, seja na rua, seja através das nossas redes sociais, e principalmente para que essas pessoas tomem cuidado com as questões das fake news, Gabriel. Vivemos numa sociedade digitalizada, é importante, mas tem que tomar cuidado. Antes de você anunciar alguma coisa, ver alguma coisa, veja se é verdade, procure buscar fontes confiáveis. Já saiu fake news sobre mim várias outras vezes, só que as pessoas acham essas coisas e elas não vêm procurar ver se é verdade, se não é verdade. Então, que as pessoas tomem cuidado nessa questão. Alain, muito obrigado mais uma vez por ter vindo conversar com a gente aqui. Espero que consigamos conversar no ano que vem, se não o mais breve possível. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pela atenção e estamos juntos aí.